nessa manhã, porque estamos aqui na casa do Senhor, amém? E glória a Deus, irmãos, porque eu estava chegando e tinha um carrinho chegando aqui para deixar a irmã Márcia. Estava escrito lá nele assim, 100% elétrico, né? Aí eu falei, o carro é elétrico e tal, né? É bem bacana, mas ele é bem funcional, né? É econômico, tem uma série de vantagens, né? O carro elétrico. E eu achei bem bacana, né? Que teve essa invenção, mas fazendo analogias sobre as nossas vidas, sobre as nossas realidades, né? Aquele carro ali é muita tecnologia embarcada no carro daquele, é muita tecnologia para desenvolver aquele projeto, né? E o preço é bem alto porque realmente tem valor, né? E eu estava fazendo uma analogia com as nossas vidas de cristão, né? Nós somos como esse carro elétrico, né? Porque o carro elétrico, por mais que ele tenha um valor altíssimo, né? E tenha uma qualidade, seja desejado de muitas pessoas, a energia dele, a bateria dele vai sendo consumida na medida que ele vai caminhando, né? E nós como cristãos também temos uma caminhada para fazer, né? E aí, se você vai fazer uma viagem com esse carro tão tecnológico, tão caro, né? Tão desejado, tão cobiçado, mas se você não parar ali para poder colocar ele na tomada para recarregar a bateria, vai chegar no momento que a bateria vai acabar e o carro vai parar, né? E nós como cristãos, irmãos, se a gente não estiver recarregando as nossas baterias constantemente, né? A tendência nossa é parar. A nossa tendência é não completar a carreira que Deus tem preparado para nós, né? E tem uma palavra hoje que Deus colocou no meu coração para a gente poder estar meditando nessa manhã, que também afeta, né, a isso que Deus quer falar às nossas vidas, né? E está em Mateus, tem 2 textos de Mateus que a gente vai ler. Nós vamos fazer uma avaliação, Mateus 12, a partir do verso 38. Quem trouxe a Bíblia, vamos abri-la aí no verso 38 do capítulo 12 de Mateus. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Verso 38. Então, alguns escribas e fariseus lhe disseram: Mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está, quem é maior do que Jonas? Amém? Jesus é maior do que todos os profetas. Amém? Capítulo 28 de Mateus, verso 18. Continua em Mateus, vamos seguindo para frente. Verso 18, 28, 18, 19 e 20. Nós vamos ler. Todos acharam? Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então, lido esses 2 textos e fazendo uma passagem, né, de uma mensagem que foi nos dado, um mandamento nos dado por Jesus. Passando por esses textos, né, Jesus disse que nós devemos amar ao próximo, ama teu próximo como a ti mesmo, né? Ou seja, nós precisamos amar o nosso próximo, amém?
É um mandamento de Jesus, é um mandamento bíblico, é uma condição para que a gente possa avançar, é uma condição para que a gente possa ter uma caminhada, né? E aí, no primeiro texto que a gente leu, os fariseus estavam ali pedindo um sinal para Jesus. Mais um sinal, né? Porque o ministério de Jesus foi carreado por sinais, foi confirmado por sinais, né? E vários sinais já estavam sendo dados ali naquela oportunidade. Mas eles queriam mais sinais. Então Jesus se dirige a eles e fala: olha, nem mais um sinal vai ser dado, senão o sinal do profeta Jonas, né? Que esteve ali 3 dias no ventre daquele peixe, né? E muitos estudiosos têm feito duas analogias acerca da caminhada de Jonas, né? Uma primeira analogia, ela prefigura uma direção que Deus havia dado à nação de Israel, da mesma forma que Ele deu a Jonas. E no livro de Jonas, se você puder manter aberto no livro de Jonas, porque de vez em quando a gente vai ler um texto aí no livro de Jonas, dentro da missão que ele havia recebido, está bem no finalzinho lá do Antigo Testamento. Você vai indo aí, se vier de Mateus para trás, você chega bem rapidinho nele, no livro de Jonas, né? E Jonas era um profeta. Quantos sabiam que Jonas era um profeta? Todos sabiam disso? Jonas era um profeta. Quando você lê o livro de Jonas, muitas vezes você não se atenta para esse detalhe, mas Jonas não estava nessa mensagem aleatoriamente. Ele era um dos profetas que vivia naquela época. E aí, quando você vai em 2 Reis, se eu não me engano, 2 Reis, no capítulo 14, ali a 25, verso 25, se eu não estou enganado, eu não vou abrir porque depois vocês consultam aí, mas a Bíblia fala que Jonas, naquela oportunidade, havia levado uma profecia sobre a nação de Israel, que a nação de Israel iria expandir as suas fronteiras, né, os seus limites, e também iria viver um tempo de prosperidade, uma nação maravilhosa, uma profecia maravilhosa para aquela nação, né? E o que chama a atenção é que em um tempo de grandes dificuldades, né, onde estava assim a pleno vapor as conquistas, as dominações, os grandes impérios, né, fazendo dominações e agregando às suas conquistas outras nações, né? Estava em pleno vapor. Mas dentro de um cenário onde Israel era uma pequena potência, né, bem aquém das grandes potências que dominavam na época, né? E Jonas levou essa profecia e ela se cumpriu, ou seja, Israel conseguiu expandir os seus territórios através de conquistas, e também viveu um momento grande de provisão da parte de Deus, porque era uma mensagem da parte de Deus. E no segundo momento Deus chama Jonas, fala: Jonas, agora vem aqui. Aí ele: pois não, Senhor, você vai agora pegar e vai levar a seguinte mensagem para o povo de Nínive, que era um povo que também vivia naquela época e que, pelas características, né, daquele povo, eles eram de grande dominação, eles dominavam os povos naquela época, e naquele mesmo período eles estavam em várias frentes de batalha, que eram os assírios, e Nínive era a capital dos assírios, e eles estavam ali em várias frentes de batalha, conquistando outros territórios. Então, o que acontece? Quando Deus dá a mensagem para Jonas, o profeta, verso 1 fala assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aqui tem duas questões, irmãos. Primeiro, Jonas é um profeta,
E Deus está mandando ele cumprir uma missão de profeta, né? E clama acerca dessa cidade, porque a sua maldade, os seus pecados chegaram até Deus, e chegou no nível que se tornou insuportável. E ali Deus estava mandando uma mensagem, alertando eles que aquele nível de maldade, aquele nível de blasfêmias e de caminhos tortuosos já havia chegado no limite, né? Tanto que a mensagem de Jonas era simples, era uma frase, a mensagem que Deus havia mandado: avisa ao povo de Nínive que em 40 dias essa cidade vai ser subvertida. Simples, uma mensagem rápida e rasteira. Mas Jonas, ele colocou algum obstáculo. E aí é que nós vamos entender por que Jonas colocou alguns obstáculos e por que Jonas se desvinculou daquilo que Deus tinha para levar aquela nação, né? Primeiro ponto que eu queria que os irmãos atentassem era que geralmente, ou na maioria das vezes, ou quase 100% das vezes, os profetas, eles eram levantados dentro do povo de Israel, e as profecias diziam respeito ao povo de Israel. Não tinha essa condição de um profeta sair para falar para outros povos. A pregação do Evangelho do Rei era feito dentro do povo de Israel. E aí nessa oportunidade Deus inova, e ele fala com Jonas: você vai nessa cidade. E Jonas resistiu. Por quê? Porque, como nós dissemos, a Síria era uma grande potência, estava em plena incursão para realizar conquistas, e Jonas sabia que a qualquer momento Israel poderia ser atacado e dominado por aquela potência, e eles estavam imparáveis. Então ele olhou e falou: o quê? Eu vou pregar para esse povo que é inimigo do meu povo, para que, conhecendo a Deus como eu conheço, e Jonas conhecia, e sabendo que o Senhor é amoroso, misericordioso, que o Senhor perdoa mesmo a maior infâmia, eu vou lá pregar para eles se converterem. Aonde, Senhor? Então Jonas preferiu que sair da presença, da direção daquilo que Deus tinha para a vida dele, e ir para uma direção contrária, totalmente contrária. Quem conhece o termo de localização, né, de buscar uma localização em determinado local, a gente sabe que a gente tem uma bússola para chegar num ponto, e esse ponto se chama azimute, que é o que? É um ponto que a gente se guia para que a gente chegue no local que a gente quer. Então você aponta a bússola para o azimute e anda na direção do seu objetivo até você chegar no ponto que você quer. E existe o contra-azimute, que é exatamente a direção contrária. É no alinhamento do ponto, mas andando na direção contrária. Ou seja, ao invés de você se aproximar do ponto, você se afasta do ponto. E Jonas, ele foi nessa direção do contra-azimute, quando Deus estava dizendo: vai na direção que eu te ordeno. Mas, irmãos, agora um momento a gente prestar bastante atenção nessa ministração, porque é uma coisa que tem inquietado meu coração, e eu imagino que tem inquietado o coração de muitas pessoas. Jonas tinha muitos motivos para não ir naquela cidade pregar, motivos que aparentemente, se ele discursasse e se ele expusesse aqui no meio da congregação, muita gente concordaria com ele. Eram motivos relevantes, eram fortes, eram grandes, tanto que Deus falou: vá a Nínive e pregue. Jonas tomou o navio e se dirigiu para mais distante possível, aonde tivesse uma localidade conhecida que fosse mais longe, foi para lá que ele estava indo, saindo da direção daquilo que Deus havia estipulado e direcionado para a vida deles. Então nós lemos aqui, iniciamos lendo dois textos
textos de Mateus 1, Jesus falando dos sinais, né? Falando sobre quais sinais ainda seriam dados, e apenas o sinal do profeta. Mas também Jesus Cristo falou assim, ó, todo o poder me foi dado, em Mateus 28, verso 19. Chegando Jesus dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide fazer discípulos. Foi essa a mensagem que Jonas recebeu, ide e fazer discípulos. Discípulos de quem? Do rei. Irmãos, vamos colocar uma coisa na nossa cabeça, para que a gente não se afaste de uma verdade que é real e que pode nos trazer grandes desafios e grandes danos. É que a palavra é de Deus, o projeto é de Deus, a manifestação é de Deus, o poder é de Deus, nada é nosso. Nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus para ser usado para que Ele alcance o objetivo que Ele se propôs a cumprir através das nossas vidas. Então Jonas se levanta com muitos argumentos para não cumprir aquilo que Deus tinha designado para a vida dele. E muitas vezes a gente se levanta, irmãos, não diferente, com tantos argumentos. A gente começa a inventar tantas coisas para não servir com integridade ao nosso Deus, um Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, tão bondoso, e um Deus tão aberto a nós. Porque, irmãos, pense comigo, até então você não tinha escutado uma mensagem missionária, onde um missionário foi pregar fora da comunidade do povo de Israel. Então você pensa assim, nossa, todas as coisas estavam dirigidas para que o povo de Israel se salvasse. Não, não é isso. A palavra de Deus fala em várias passagens, aonde nós vamos nos esconder do olhar do Senhor. Se Deus passa em revista a terra e Ele olha cada um de nós, como Deus olhou aquela nação que era pagã, que estava extrapolando em muito os limites da obediência e do temor a Deus, e Deus se voltou para aquela nação para que nos deixasse um ensinamento muito grande. O que? A compaixão de Deus é mais importante do que os nossos valores pessoais. A vontade de Deus de que todos se salvem tem que ser maior do que o nosso orgulho, do que as nossas vontades, do que os nossos pontos de vista, irmão. E aqui nós temos enfrentado várias dificuldades nesse tempo, infinitas dificuldades nesse tempo. O nosso repertório de desculpas para que a gente não vá onde Deus está mandando a gente ir é infinito. E a gente tranca o coração, tranca a mente, a gente resiste e a gente inventa desculpas, sofisma, inverdades. A gente inventa coisas que parecem que justificam muitas vezes a nossa conduta. Por quê? Porque nós partimos da gente, nós não partimos do olhar de Deus. E o olhar de Deus está focado em várias vidas que estão caminhando a passos largos para o inferno. E depende de um abraço nosso, de uma palavra nossa, de uma intercessão nossa, depende de uma ligação nossa, depende muitas vezes de uma mensagem que a gente pode mandar pelo WhatsApp, depende muitas vezes de um comportamento nosso. E Deus estava ali dando uma missão para Jonas, mas Jonas não queria, porque os argumentos dele estavam tendendo a sobrepor os argumentos de Deus. Então ele entra no navio e segue. Para onde? Para onde Deus mandou? Não. Para onde ele pensou que seria melhor ele ir, para fugir da presença de Deus. Mas como vamos fugir da presença de um Deus onipresente? Não temos essa possibilidade de nos esconder da presença de Deus. E é Ele quem sonda os nossos corações e as nossas mentes.
E Jonas, dentro do navio, deu uma oportunidade para que a gente conhecesse o caráter do nosso Deus. Por quê? Porque os pagãos, irmãos, as pessoas que não conheciam a Deus, conforme diz aqui na palavra, estavam fazendo um culto de oração. Cada um orava para o seu Deus, mas era um momento de intercessão, de oração. E só quem estava dormindo, só quem não estava presente no culto, era o profeta do Senhor. Era Jonas que estava dormindo, descansando, despreocupado. Até que ele vai lá, é sacudido e fala: rapaz, você dormindo na hora do culto, na hora do trabalho, na hora da intercessão, você está dormindo, que cansaço é esse? Vamos lá, vamos interceder, vamos clamar, para que, quem sabe, o seu Deus possa ter misericórdia da gente e salvar essa embarcação que está a ponto de naufragar. Então Jonas levanta, vai, conta o seu testemunho, o que estava acontecendo quando ele é interpelado pelos os que estavam naquela embarcação, né? E ele conta, e para você ver o tamanho da misericórdia de Deus, Deus começa a agir já ali, porque Deus poupa aquelas vidas, Deus poupa aquela embarcação. Mas mesmo assim, irmão, você vê um povo pagão tentando salvar o escolhido do Senhor. Jonas era um escolhido do Senhor. E o pagão, a Bíblia fala que eles remavam forte, com veemência, para chegar logo do outro lado, para chegar em terra, para poder salvar tudo, inclusive a vida de Jonas. Mas esse não era o objetivo de Deus, que Jonas continuasse se colocando contrário àquilo que Deus queria que ele fizesse. Então o próprio Jonas, vendo que não tinha salvação, senão que ele fosse arremessado para fora do barco. E aí, como última solução, porque a tripulação também não queria entrar em contenda com um Deus tão poderoso, como havia sido anunciado por Jonas, que fez o mar e a terra, que tem domínio sobre a tempestade, que tem domínio sobre todas as coisas, mas eles foram obrigados, e eles disseram: Senhor, não lance sobre nós o sangue desse inocente, tu bem sabes, é necessário. E ele foi jogado para fora, foi jogado no mar. Irmãos, a tempestade cessou imediatamente, sabe? Às vezes, irmãos, a gente tem tudo para ser feliz, a gente tem tudo para ter alegria, a gente tem tudo para ver as coisas acontecendo na nossa vida, mas nós temos vivido tempos tempestuosos. As pessoas não têm alcançado a felicidade, não têm sido plena, não têm sido completa, têm vivido em meio a tempestades sobre tempestades, tempestades sobre tempestades. Por quê? Muitas vezes Deus tem uma direção para nossas vidas e nós estamos indo na direção contrária. Deus chamou cada um de nós para recebermos a palavra da reconciliação, mas também para que a gente pudesse levar essa mensagem para outras pessoas. E às vezes, irmãos, a gente tem uma dificuldade tão grande de se manter firme na presença do Senhor. É grande a dificuldade, são grandes as justificativas. Eu estava pensando, às vezes, por algumas pessoas que a gente tem conversado, a gente está invertendo a ordem do negócio. A ordem é a seguinte, pelo menos na minha visão: se domingo, exemplo, domingo é o dia de eu ir à igreja. Por quê? Porque nossos cultos, eles só estão sendo uma vez por semana, só domingo e no único horário. E às vezes a gente garante a vinda para o culto, mas bota uma ressalva: desde que não apareça outra programação para que eu faça. Desde que eu acorde bem e descansado. Se eu acordar, eu vou. Se eu estiver descansado, eu vou. Se não aparecer um convite para ir no churrasco, eu vou para a igreja. Se não acontecer tal circunstância, eu vou para a igreja para ser ensinado, para
ser ensinado nessa palavra que tem salvado as nossas vidas dessas tempestades que tem vindo sobre nós. Porque, irmãos, não se engane, a tempestade ela bate tanto para a casa que foi construída na areia, sem base, como bate para aqueles que construíram a sua casa sobre a rocha, sobre o fundamento. A diferença é que quem constrói sobre o fundamento, que é Cristo, as pancadas vão vir, as tempestades vão vir, mas não vai derrubar a nossa casa. Nós vamos nos manter de pé até aquele dia que o Senhor preparou para nós. E Jonas continua a sua trajetória, a sua caminhada, rumo a fugir da presença de Deus. Não, agora não. Por quê? Porque ele foi lançado ao mar e ele estava na barriga de um grande peixe. E aí, um parênteses, às vezes a gente fala, será que essa história é fictícia? Porque como ele entrou na barriga do peixe, como isso aconteceu e tal, não sei o que e tal. Irmãos, eu quero dizer para você que para Deus nada é impossível. Deus tem domínio sobre todas as coisas. Nós temos exemplo na Bíblia de profetas que foram alimentados com carne trazida pelos corvos. Olha como é, irmãos. Então, se Deus é o Deus da palavra, se nosso Deus é esse Deus aqui, ó, da palavra, que é o Todo-Poderoso, que é Senhor de todas as coisas, nós não podemos duvidar de um tio daquilo que Ele tem falado para as nossas vidas. A palavra falada, a palavra lançada pela boca de Deus, ela não volta vazia, ela cumpre o objetivo para o qual ela foi designada. Sempre a palavra de Deus vai prosperar e vai ser positivo na sua vida. E às vezes, irmãos, o que está faltando para a gente sair dessa tempestade é simplesmente se voltar para Deus. Porque quando Jonas foi jogado no mar, a tempestade cessou. Por quê? Porque agora Jonas iria buscar a Deus da forma que ele deveria ter feito lá no início. E a Bíblia fala que ele, na barriga do peixe, ele começa a orar a Deus. E ele faz uma oração bonita, uma oração reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a compaixão que Deus tem pelas vidas. Não somos nós que definimos as pessoas que devem ser salvas. A nossa missão é pregar para todos, porque a vontade de Deus é que todos se salvem, chegue ao pleno conhecimento da verdade. E muitas vezes a gente olha e pensa, será que essa pessoa é digna de salvação? Não expressa, a gente não assume que a gente pensa isso, mas com as nossas atitudes a gente resiste a falar do amor de Deus para certas pessoas. Por quê? Porque no nosso entendimento é a gente que faz a triagem. É a gente que escolhe quem vai ser salvo, mas a Bíblia fala o contrário. Ela fala que quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E Jonas nos traz uma lição, irmãos. Eu vou abrir nessa versão aqui, capítulo 2, no verso 8. Essa versão aqui ela fala mais entendível. E isso, irmãos, como diz aí a turma costuma dizer, isso aqui é uma chave. Ela vai abrir uma parte do seu entendimento. E se você guardar essa chave, todas as vezes que você precisar de entendimento, ela vai abrir. Capítulo 2, verso 8. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Vamos ler de novo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. É forte, irmão. Todas as vezes que uma pessoa foge, sai, anda na direção contrária da vontade de Deus para as nossas vidas, e é simples a gente entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. A gente sabe qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Todas as vezes que eu me afasto da vontade de Deus para a minha vida,
A Bíblia fala aqui, os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Todas as vezes que eu saio da presença de Deus, que eu fujo da presença de Deus, a tendência é que eu comece a colocar idolatria na minha vida, porque eu passo a idolatrar outras coisas. Quando eu priorizo mais o meu descanso do que a vontade de Deus para a minha vida, irmãos, eu estou dizendo para mim que o meu cansaço, o meu descanso é mais importante do que a missão que Deus me entregou. Quando eu troco a oportunidade de estar no momento de comunhão e eu podendo, e eu troco por uma coisa que é supérflua, que é menos importante, eu estou dizendo para Deus que eu estou entregando para Ele o que sobra, daquilo que sobra, que está sobrando da minha satisfação pessoal, de eu buscar a minha vontade própria. Irmãos, eu prego essa palavra com temor e tremor a Deus, porque eu tenho a obrigação de trazer para vocês uma mensagem que salva, uma mensagem que fortalece a sua vida e que não te coloca em perigo. E a mensagem que não te coloca em perigo é a mensagem que Jesus veio ao mundo, foi morto, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. E essa morte, essa ressurreição foi para que nós tivéssemos libertação de um reino de trevas que nos oprimia e fôssemos colocados no reino do Filho do seu amor. E Deus nos amou primeiro, e Ele nos ama, e Ele quer nos atrair a Ele com laços de amor. Não podemos de forma alguma andar em sentido contrário àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Irmãos, vamos colocar a nossa cabeça para pensar. Muitas vezes Satanás, ele rouba, ele cega o nosso entendimento. Ele não quer que você pense, ele não quer que você analise, que você pondere. Mas Deus quer que você pondere, que você analise. Por quê? Porque Ele é a tua segurança, a tua proteção, o teu socorro, a tua justiça, o teu suprimento. São as misericórdias dele, as causas de não sermos consumidos nesse mundo mal. Então hoje, irmãos, eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei. Às vezes eu olho para a minha própria vida e eu tenho às vezes conceitos sobre a minha própria vida, e depois eu mesmo chego à conclusão que eu estava errado. Então eu não consigo avaliar nem a minha vida, quanto mais a vida do outro, né? Então esse relacionamento com Deus, esse negócio com Deus é muito pessoal. Deus, Ele comunica, como Ele comunicou a Jonas, Ele não dá uma mensagem geral, Ele te dá uma mensagem individual. Por quê? Porque Ele conhece teu nome, Ele sabe quem você é, Ele sabe das suas necessidades. Às vezes a gente tem necessidade e a Bíblia fala, a palavra nem saiu da nossa boca, a gente nem começou a demonstrar para Deus qual seja a nossa necessidade, e Deus já responde. Por quê? Porque Ele conhece a gente muito melhor do que a gente. Ele te conhece muito melhor do que você. Jonas pensava estar fazendo grande coisa, está protegendo o legado, protegendo aquilo que Deus havia entregue na mão deles, de formas que, como eu vou pregar fora do arraial, como eu vou pregar para a pessoa que não está aqui no nosso grupo, que não é aqui no nosso contexto, como eu vou falar do amor de Deus às pessoas que me magoam, que me chateiam? Eu não, eu vou me submeter a isso. Essa pessoa chata, essa pessoa aí nem merece a salvação. Essa é a mensagem de Satanás. Qual? Que a gente tem que fazer acepção de pessoas. Mas Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele te olha, Ele te conhece. Deus olhou para a cidade de Nínive e viu ali o que a gente via, irmãos, era uma podridão, uma lamaceira, um fedor, o cheiro de pecado, de adultério, de bebedice.
e de falcatruas e de grandes blasfêmias, a gente olharia e diria isso: eu que não vou pregar para esse, porque não merece salvação. Mas foi o contrário. Olha como é o amor de Deus, e olha como você pode ter segurança, e você pode entender o quanto Deus te ama, irmão. Eles ainda estavam na podridão, no pecado, eles estavam mortos, e eles tinham uma sentença sobre a cabeça deles. E o próprio Jonas olha e fala assim: eu é que não vou pregar para eles, porque ele conhecia Deus. Ele falou: Senhor, eu sei como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é amoroso, o Senhor vai ouvir o arrependimento deles e vai salvar a vida deles. E é esse o nosso Deus, irmãos. É esse o nosso Deus, é misericordioso. Ele não te recrimina, Ele não te condena. Irmãos, Jesus Cristo, quando Ele falou sobre o profeta Jonas, Ele poderia ter falado: o único sinal que eu vou deixar aqui é daquele lá que primeiro desobedeceu, teve que passar por uma lição, para depois obedecer e ver que tinha que ir. Ele não poderia ter falado esse texto, mas ele falou o profeta Jonas, que pregou para o povo de Nínive, e eles foram libertos, foram salvos, e eles estarão sendo levantados no dia do juízo final, e julgará os incrédulos, aqueles que recebem a mensagem dos profetas e não escutam. Eles vão julgar aqueles que têm a mensagem, a palavra, se achegando a Ele, e não escutam, e não dão atenção, e não dão valor, e preferem sair da presença de Deus e ir para longe de Deus. E essa palavra, irmãos, ela é carregada de amor sobre as nossas vidas. E para finalizar, Deus faz uma última explicação para Jonas. E nem precisava, mas Ele faz. Então Jonas, mesmo depois de ter sido exitoso, ter pregado, a Bíblia fala que a cidade inteira se converteu. Por quê que a cidade se converteu? É mérito do profeta? Não, ele nem queria ir, irmãos. Muitas vezes você pensa assim: eu não vou pregar porque ninguém vai se converter, porque eu não tenho esse dom. Não é mérito seu, não é mérito nosso. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Que pregação rasa para os nossos olhos foi essa de Jonas? Uma frase, era essa a pregação. Como João Batista, a voz do que clama no deserto: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Uma frase salvou uma cidade. É o poder de Deus. É o poder de Deus de salvar, de libertar, de curar. É o poder de Deus que não está limitado a nada, não está limitado a ninguém. É o poder de Deus que não precisa da nossa ajuda, mas Ele conta conosco por amor. Nós estamos parceirados com Deus. Ele se aliançou com a gente, conhecendo a nossa natureza, sabendo quem nós éramos, e Ele se aliançou com a gente. Então Deus não está enganado a nosso respeito. Era com você mesmo que Ele queria se aliançar. Era em você mesmo que Ele depositou as fichas. Foi em você mesmo que Ele confiou. Então Jonas prega para aquela cidade, e a cidade toda se converte. Por quê? Porque ali estava o amor e a compaixão de Deus. E a Bíblia fala que o arrependimento foi tão grande que eles, toda a cidade, foi proclamado um jejum nacional. Então o próprio rei, que era o terror, a quem todos temiam, se levantou, se vestiu de veste de humilhação, entrou na presença do Senhor, pediu desculpa, perdão pelos erros do povo. E ele, como rei, declarou, fez um decreto: todos vão se vestir de pano de saco, vão cobrir os animais de vocês com panos de saco, em sinal de humilhação, de arrependimento, para que Deus olhe para nós e veja um arrependimento genuíno, uma verdade. E Deus olhou para aquela cidade, a Bíblia fala que todos
a cidade inteira foi alcançada pelo amor de Deus. Irmãos, e Deus fala assim, para finalizar, como eu disse, para Jonas, que havia cumprido uma missão exitosa, mas estava inconformado. Senhor, eu não falei, eu não avisei, como se Deus não soubesse. Se eu pregasse para aquele povo, eu já conheço, essa palavra, ela liberta, essa palavra, ela traz esperança, essa palavra, ela traz uma vontade das pessoas se aproximarem de ti. João 8,32, conhece a verdade, a palavra vai libertar. E eu não te avisei, Senhor, que aquele povo ia receber a mensagem, ia ser salvo, como se fosse uma coisa terrível que tivesse acontecido. Mas porque, volto a dizer, a gente olha pelo nosso foco, a gente olha pelo nosso olhar, mas Deus, os planos de Deus são diferentes dos nossos, irmãos. E aí, ele, ainda assim, a Bíblia fala que ele monta uma barraquinha fora da cidade, mesmo ele tendo pregado e as pessoas se arrependido, ele fica esperando o quê? A destruição total da cidade. Ele fica lá esperando, no meio de um sol escaldante, que é o que a Bíblia fala. Deus colocou uma planta para trazer uma sombrinha e um conforto para ele, e ele se alegrou, né? Mas a Bíblia fala que no outro dia aquela planta havia sido comida por um verme, que também foi mandado por Deus. E aí ele se entristeceu, falou: Senhor, a planta estava aí, estava trazendo sombra, estava tudo bem, aí vem esse verme e mata a planta. O senhor acha justo isso? Sabe, irmãos, que desculpa esfarrapada para a gente entrar em confronto com Deus, para a gente afrontar aquele que é digno, aquele que tem todo o poder na sua destra, aquele que tem cuidado de nós. Então ele começa com outra coisa: Senhor, prefiro que tire a minha vida, porque cadê a planta que estava aqui? O verme comeu. Irmãos, o nosso Deus, a soberania dele é tremenda. E sobre a natureza não tem negociação. Por quê? Porque Deus só deu livre-arbítrio para nós, os homens. Sobre as demais coisas, Deus é soberano e as coisas obedecem a Deus. A Bíblia fala que tudo começou numa tempestade, mas quando o objetivo de Deus foi alcançado, nenhuma vida se perdeu e a tempestade cessou, porque a tempestade obedece a Deus. A Bíblia disse que de noite não tinha, de dia não tinha, mas logo em seguida nasceu uma planta frondosa que trazia refrigério para a vida de Jonas. Porque as plantas obedecem incondicionalmente àquilo que Deus determina. A Bíblia fala que o verme também, sob a direção de Deus, foi lá e feriu aquela planta e ela morreu, porque era o desígnio de Deus. E o verme, o inseto, os animais obedecem à voz de Deus incondicionalmente. A Bíblia fala que depois que a árvore foi consumida, a planta foi consumida, soprou um vento calmo, tranquilo, mas o sol estava escaldante, estava queimando a cabeça de Jonas, e ele também reclamava. Mas o vento que sopra é o vento que Deus determina. Se Deus determinar, o vento vai soprar. Percebe que o único que não tem obediência cega ao Deus Todo-Poderoso somos nós. É o profeta que se indigna, é o profeta que se insurge, e muitas vezes a gente se insurge. Mas Deus, ele é soberano, ele não é tirano para chegar e te obrigar a realizar uma coisa que você não quer. Deus sempre nos dá a oportunidade de escolha. Precisamos, irmãos, estar atento a isso, porque a vontade de Satanás, a vontade de Satanás está totalmente pervertida e totalmente à vontade
contrária à vontade de Deus. Nós que somos de Deus, irmãos, não podemos fugir da presença de Deus. Temos que correr para a presença de Deus. Temos que fazer como o salmista Davi falou: eu não vou dar a Deus algo que não me custe nada. Às vezes vai estar difícil, vai estar cansativo, às vezes vai aparecer uma proposta, mas se você tem compromisso a fazer no reino de Deus, faça. Muitas vezes você não vai receber um prêmio naquele momento. Eu vou e saio e não recebi nada. Eu fui lá, trabalhei para Deus, voltei e não recebi. Mas, irmãos, a Bíblia fala e ela não mente. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Nós não podemos fazer barganha imediata com Deus. Senhor, vou fazer isso, Senhor faz aquilo. Não, por quê? Porque a bondade de Deus sobrepõe até a capacidade do nosso entendimento de entender qual é a nossa necessidade. Nós temos muito mais de Deus do que nós pedimos e do que nós entendemos que nós precisamos, irmão. Deus é um bom Pai, Deus é um bom cuidador das nossas vidas. Que o Senhor possa nos aplicar essa mensagem no nosso coração, que a gente possa entender que Deus é bom, os olhos dele estão abertos para todas as pessoas. Nós precisamos entender que nós não colocamos limites. Nós não colocamos limites ao agir de Deus. Por quê? Porque é a vontade dele que vai prevalecer. Nós precisamos entender, irmãos, ainda que não pareça, às vezes a gente está andando em direção contrária ao local onde Deus está querendo que a gente chegue. E se você não parar para pensar, enxergar e corrigir a tua rota, cada dia você vai chegando mais longe de Deus, até chegar um dia que está tão longe o sinal que você não consegue mais se comunicar com Deus. Não é Deus, irmãos, somos nós. Que o Senhor aplique em nossos corações essa mensagem. Nós vamos cantar agora um louvor. Pediria à igreja que se colocasse de pé por mais um momento enquanto a gente louva a Deus com mais um cântico.